Agradecer a presença de todo mundo. É uma alegria ver pessoas que, como o próprio André disse, uma tarde chuvosa de sábado saem de casa para ouvir um pouco sobre literatura, um pouco sobre história. Agradecer a todo o pessoal que trabalha com o Teatro Francisca Clotilde, a Madá, o Edivan, que está aqui dando apoio técnico, por terem disponibilizado esse espaço para a gente. Eu agradeço também o Ítalo Gondim, que é o secretário de Turismo, que foi quem viabilizou aí, conseguimos alugar esse espaço, ocupar esse espaço aqui hoje. E eu começo essa fala breve, então, dizendo que, talvez vocês já tenham notado, eu sou de fora do estado do Ceará, sou de Minas Gerais, meu sotaque talvez condene um pouco, e estou aqui porque fiz um concurso para professor de letras da Universidade Estadual do Ceará, tendo tido o privilégio de começar a trabalhar na região do Aracati. A princípio eu não sabia onde ficava Aracati, o que isso significava, até vir fazer a prova em Fortaleza e no tempo vago vir conhecer a região e falar, tomara que eu passe, se Deus quiser eu vou poder vir trabalhar aqui, como de fato aconteceu. E esse campus da UES começou a funcionar faz mais ou menos uns 8 meses, então, no segundo semestre de 2023. Lá a gente conta com os cursos de licenciatura em letras português, licenciatura em letras inglês e licenciatura em matemática. Como o prefeito Bismarck Maia comentou na inauguração da UES, campus aqui do Aracati, ele fez a opção, conversando com o governador à época, por esses 3 cursos, pensando no que é a base da educação para que jovens aracatienses, tendo se formado nas letras, tendo se formado nos números, possam fazer opção depois por outros caminhos que queiram, mas tendo trabalhado a princípio as bases. Então essa foi uma opção pela qual nós, dos cursos que tem aqui na UES, somos muito gratos. E desde que eu cheguei, eu tenho levado muito a sério essa missão de falar então pelas letras, como representante docente brasileiro aqui no Aracati, e foi com esse objetivo que eu institucionalizei um projeto de extensão intitulado o Aracati Literário, cujo objetivo é justamente valorizar a produção literária já publicada no Aracati, que é o caso do livro sobre o qual a gente vai tratar hoje, o autor com quem nós vamos conversar hoje, mas também a literatura oral produzida no Aracati, e com o objetivo de conhecer essa literatura oral, de tentar divulgá-la, fazer com que ela chegue a mais pessoas. Nós temos percorrido não apenas as ruas do Aracati, mas também a região litorânea de Canoa Quebrada, a Vila do Estevão, Majorlândia, Quixaba, indo atrás desses narradores tradicionais. E eu gostaria de destacar a atuação dos estudantes, bolsistas e voluntários que têm trabalhado comigo, o Matheus, Pedro, a Vanessa, todos eles aqui presentes, Ana Carolina, a Enoli, que está fazendo o registro das imagens. Sem eles seria impossível fazer esse trabalho, e é graças a eles que nós temos, por exemplo, o perfil do projeto O Aracati Literário no Instagram. Eu peço aí que quem ainda não conhece o trabalho, vá ao Instagram e procure por O Aracati Literário. Dá para seguir lá as nossas publicações. A gente tem feito uma série de trabalhos de resenha crítica, de divulgação de eventos culturais, de divulgação de poemas, contos, e o apoio das pessoas da cidade é fundamental para que o projeto prospere e chegue a cada vez mais pessoas. Feitas essas apresentações iniciais, eu gostaria de chamar ao palco um grande companheiro, Cristiano Araújo, professor também da Faculdade de Letras, aqui no Aracati da UES. Seja bem-vindo, Cris. Passo a palavra aqui para você explicar para o público a sua presença. Valeu demais. Obrigado, professor Rafael. Eu sou Cristiano Araújo, também professor de literatura da Universidade Estadual do Ceará, aqui em Aracati. Da mesma forma que o Rafael, nós chegamos e pisamos nesta terra no mesmo dia e horário. Tomamos posse no dia 31 de julho do ano passado e
viemos juntos, né? Eu, minha esposa, a Maica e o Rafael, e chegamos no dia 1º de agosto, por volta das 17 horas, ali atrás da Igreja Matriz. E aí pisamos nessa terra aqui. E isso é tão interessante que dentro daquela van tinha um escritor. Eu não me recordo o nome dele, mas nós compramos o livro dele. José da Viola, um senhor um dos interiores que tinha ido à Fortaleza para buscar o livro de memórias dele, memórias familiares. Então, eu e Rafael estamos juntos nessa área de literatura e também, tem a professora Milena, estamos juntos nisso. Além deste projeto Aracati Literário, há um outro projeto de extensão chamado Becos da Memória, Novos Contos do Aracati, baseado integralmente no livro do Senhor. Ou seja, estamos com uma parceria com a Escola Elsa Maria Porto, a fim de capacitar os jovens em oficinas de contos, para que esses jovens captem memórias, histórias, e esses jovens, à luz da idade, da linguagem deste tempo, esses jovens escrevam novos contos. Então, o objetivo do projeto Becos da Memória, Novos Contos do Aracati, visa justamente que no ano que vem tenhamos a publicação de um livro mediante o protagonismo do jovem e se chamará Novas Histórias, na verdade, Novas Histórias de Assombrações do Aracati. Não é uma concorrência com o Senhor, fique tranquilo, mas é um tributo e também uma homenagem e também uma releitura a partir de tradições que o Senhor conservou desde a sua infância, adolescência, juventude, e agora esses jovens em pleno século XXI também fazendo o mesmo, tá bom? Então estamos aqui como S para realmente trabalhar este registro, este acervo literário, histórico, tão rico e tão pleno aqui no Aracati. Então conte conosco, a prefeitura conte conosco, os empresários contem conosco e todo esse circuito cultural aqui da sociedade do Aracati e região contem conosco, tá bom? Professor Rafael. Obrigado, Cris. Por favor, tome seu lugar à mesa e, sem mais delongas, eu então convido o nosso querido convidado, Antero Pereira Filho, a se juntar a nós. Uma salva de palmas para o Antero, que em pouco tempo já se tornou aqui um amigo querido. Eu o conheci no meio do ano passado, inclusive foi a Ana Mello, secretária de Educação à época, que passou o contato do Antero, recomendou como uma figura boníssima, se referiu aí carinhosamente como Anterinho. Logo mais a gente vai conversar um pouco sobre Anterinho e sua obra. Mas só para proceder aqui as apresentações, o Antero dispensa apresentações no Aracati, figura que todo mundo conhece, todo mundo respeita, mas para cumprir a praxe, então ele se recusa a etiqueta de historiador, mas é historiador, escritor, memorialista aqui da região, nascido no dia 30 de novembro de 1946, e em 1976 ele se formou em Ciências Econômicas pela URRN, Universidade Regional do Rio Grande do Norte, atualmente estadualizada, a UERN, mas à época URRN. Ele atuou à frente do Instituto do Museu Jaguaribano como presidente 2 vezes, entre 76 e 79, depois entre 82 e 85. Foi secretário na gestão do prefeito Abelardo Gurgel Costa Lima Filho, entre 92 e 96, período em que assumiu a pasta da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura. Atualmente, o Antero tem se dedicado à história e à memória da cidade e do povo do Aracati,
com a publicação de crônicas e artigos sobre o tema, além dos livros Assim Me Contaram, que foi publicado em 1996, Histórias de Assombração do Aracati, sobre o qual nós vamos falar aqui hoje, com a publicação primeira em 2006 e uma segunda edição em 2016, além também de Ponte Juscelino Kubitschek, que é uma monografia então histórica sobre a fundação dessa ponte, né, fundamental aí para a história do Aracati, sobre a qual a gente vai falar durante a nossa conversa, e a maçonaria em Aracati, mais um livro de propensão histórica, né? Então, sem mais delongas, eu te dou as boas-vindas, querido Antero, te passo o microfone para fazer aí o endereçamento inicial. Muito obrigado pela presença, obrigado pela presença do público. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde para falar sobre literatura, história e Aracati. Boa tarde, eu quero agradecer o convite do professor Rafael, do professor Cristiano da UES, essa entidade educacional que veio valorizar o ensino na nossa cidade, que era tão necessária uma universidade pública, que Aracati tanto lutou e que finalmente aqui no governo do nosso prefeito Bismarck Maia conseguiu. Quero aqui agradecer o convite do professor Rafael e do professor Cristiano, agradecer a presença aqui de todos, destacando aqui a presença da minha querida amiga, secretária de Educação Ana Mello, e demais professores da UES, alunos e pessoas que vieram aqui. Eu falando com o professor Cristiano, Rafael, dizendo, olha, no sábado, chovendo, você viu ouvir história de assombração de Aracati, é meio difícil, né? Mas eu acho muito louvável essa iniciativa deles, inclusive, não sei se é cultivado por essa iniciativa deles. Eu tive notícia de que o governo do estado vai fazer uma feira literária no Aracati em julho. Então, tudo isso valoriza realmente a parte cultural, a parte literária, que é muito importante. Hoje, a literatura, o livro, o conhecimento está tendo uma valorização muito grande. Antes, a Academia Brasileira de Letras, que é o símbolo do ápice de qualquer escritor, de qualquer intelectual brasileiro, só favorecia os grandes escritores. Hoje, eles estão trazendo para dentro da universidade as pessoas que estão escrevendo e que estão chegando junto ao povo. Recentemente, a Fernanda Montenegro, do teatro, está na Academia Brasileira de Letras, o Gilberto Gil, da música, está na Academia Brasileira de Letras, e um indígena, um membro da comunidade primitiva, né, um indígena, hoje assumiu, Ailton Krenak, assumiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, para vocês verem como existe uma valorização muito grande da literatura hoje no nosso país, graças a Deus. E esse livro, História de Assombração, tem me dado muitas alegrias. Inclusive, eu quero aqui, antes de começar sobre o livro, contar de como eu me sinto feliz com a história desse livro. Eu, toda final de tarde, eu caminho no DIC de Aracati, faço minha caminhada no DIC. E um certo dia eu estava caminhando no DIC, aliás, tive outra grande alegria agora, quando uma das minhas leitoras, a Maria Cecília Sena, me veio ali e me veio pedir um autógrafo. Cadê você? Levanta aí. Olha aí. Está vendo? Ela lê um livro, sabe todas as histórias, então veio me pedir um autógrafo com um livro na mão, sinal que estava lendo. Então eu estava caminhando no DIC, e são um dos motivos que eu continuo nas madrugadas um aluno como eu, pesquisando as coisas antigas, as bibliotecas, os arquivos públicos, os jornais velhos, e falando com pessoas mais velhas do Aracati sobre o que era o Aracati, como era o Aracati, o que foi o Aracati. Então eu tive uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande, voltando à história do DIC. Eu estava caminhando no DIC e um rapaz que passou com uma bicicleta, passou e tudo bem. Tá? E lá na frente ele volta novamente, pela mesma pessoa com uma bolsa, tal, com uma bicicleta. Como a gente é muito assustado, né? E o DIC tinha uma forma que, cara, não tem nada disso, o DIC é uma maravilha, não tem problema nenhum, pode caminhar no DIC que não tem problema nenhum. Então eu caminhando no DIC, me assustado. E esse rapaz, senhor, passou por mim uma vez
de bicicleta, passou mais outra vez, né? E na terceira vez eu comecei a ficar assustado, já estava voltando voltar para casa, né? E foi quando ele me abordou, quando eu já voltando, ele parou a bicicleta assim, disse, eu queria falar com o senhor. Eu fiquei meio assustado, ele, não, tudo bem, diga aí. Ele tirou de dentro da bolsa esse livrinho de assombração. Ele chega a se tremer assim e disse, olha, é o seguinte, eu sei que o senhor caminha aqui no DIC toda a tarde, e minha filha comprou, eu comprei esse livro para minha filha que ela queria ler, foi aliás a primeira edição, e ela é louca que o senhor autografe esse livro. A única oportunidade que eu posso me encontrar com o senhor é aqui no DIC, eu queria que o senhor fizesse. Olha, me deu vontade de chorar, sabe? De emoção, pelo prazer da gente saber que aquilo, porque quem escreve, a gente escreve não é para dar prazer a gente, é para a pessoa ler, ter conhecimento, expandir histórias que as pessoas possam saber e possam se tornar conhecimento. Então esse livro me dá muito prazer, apesar de ser um livro simples, não tem nada de literatura, é um livro quase que oral, né? As pessoas, eu ouvi essas histórias nas calçadas, e ouvi de pessoas que me contaram, e o que é que eu fiz? Eu resolvi botar no livro para eternizar, ficar com a história oral do Aracati, o folclore do Aracati, ou a história mesmo do Aracati, certo? Definitivamente eternizada no livro, para que essas histórias não se perdessem, como muitas belíssimas histórias devem ter se perdido com o tempo. A minha avó contou, meu bisavô contou uma história tão bonita sobre o Aracati, sobre a minha família, mas ninguém escreveu, ninguém falou e perdeu-se no tempo, não é isso? Então esse livro traz essa memória da história do folclore do Aracati. Além do mais, eu tive o cuidado de trazer para dentro dessas histórias de assombração um pouco da realidade do Aracati. Aqui eu falo sobre a Casa da Câmara, aqui eu falo sobre o castelo, aqui eu falo sobre o sobrado que foi derrubado, o sobrado das corujas. Eu falo sobre por que surgiu a Lagoa Nova, um lugar aí aqui perto. Não sei se o Adriano conhece a Lagoa Nova, veio ouvir falar, né, André? Talvez. Pois é. E outras histórias, falam sobre a matriz, sobre uma profissão que hoje não existe mais, chamada lavadeiras. Eu até hoje ninguém sabe o que é lavadeira, mas existe essa profissão. Hoje tem máquina de lavar, como eu disse ali para as professoras, né? Hoje não tem mais uma lavadeira, mas existia uma profissão de lavadeiras e outros contos que eu sempre procurei trazer um pouco da realidade para dentro da ficção. Além do mais, além de trazer essa parte da realidade do nosso Aracati para a ficção, para a história de assombração, é a maneira de se iniciar a criançada na leitura. Porque, como a criançada gosta, por que é que hoje o Senhor dos Anéis, Harry Potter, que talvez seja um dos livros mais lidos pela criançada no mundo inteiro, né? Inclusive a escritora que fez aquele livro, hoje é uma das mulheres mais ricas da Europa, somente com a venda dos seus livros para teatro, para cinema. Bom, quem é que não assistiu o Harry Potter? Todo mundo assistiu, inclusive eu adoro também aquelas histórias do Harry Potter, né? Então esse livro é uma maneira de chegar nas escolas e a criançada começar a ler, porque você não pode iniciar uma criança a gostar de ler com livros que ele não lhe dizem nada. O livro do Machado de Assis é o ápice de todo o escritor brasileiro. Todo mundo, quando se fala na literatura brasileira, só se fala em Machado de Assis. Mas o Machado de Assis, essa juventude de hoje, é super cansativo, porque ele vai descrever uma sala, ele passa 10 páginas do livro descrevendo uma página, de tão competente ele é. Então, e outros, e cansa. Então, e você lê, por exemplo, antes do Enem, existiu o vestibular, não sei nem se existe vestibular, existe ainda? Existe, né? Era obrigado, os cursinhos e forneciam uma série de livros para que você pudesse ler, que iam cair a pessoa lia aquilo com obrigação, não era com prazer. É horrível você ler um livro por obrigação. Você tem que ler um livro com prazer, aprendendo, lendo, saboreando cada página. Eu não gosto de livro digital, eu gosto de livro fixo, de papel. Eu gosto do cheiro do papel. Certo? Aquele livro eu não gosto, eu gosto do papel. Então, esse livrinho é um livro para que haja uma iniciação da juventude na leitura, porque a pessoa, quem lê, eu sempre digo, ontem eu estive na escola da minha filha, ensino,
E eu estava dizendo isso, a frase não é minha. A maior riqueza que um homem pode ter é o saber. Porque saber é conhecimento, conhecimento é riqueza. Isso se diz em todas as áreas, não é isso? Ninguém rouba de você o que você conhece, o seu saber. Ninguém rouba o saber do Cristiano, doutor Cristiano, o saber do doutor Rafael. Ninguém rouba, certo? Riqueza é uma coisa volúvel. Essa história de dinheiro é uma coisa mais tola, porque você pode ser rico hoje e amanhã ser pobre. Nós estamos vendo aí nesse mundo digital, os caras que ricos com Bitcoin, né? Bitcoin, fica rico no dia e fica pobre no outro. Mas ninguém tira a sabedoria do professor Rafael, ninguém tira a sabedoria do professor Cristiano, porque saber é uma riqueza que ninguém rouba, ninguém perde. E o livro lhe traz saber, por mais simples que seja. No livro você aprende alguma coisa. E nesse livro aqui está um pouco da história do Aracati, mesmo feita em assombração, em ficção, em coisas que estão muita gente não acredita. Por exemplo, quando eu era criança, foi tanto que eu digo aqui no começo, né, por que eu escrevi esse livro, né? Eu vou até ler um pouquinho para vocês, é verdade, né? Eu vi aqui, professor, como foi que eu escrevi? Introdução. Prefácio, Pois é. Eu quando... Não, é isso aqui. Hoje não se contam mais histórias de assombração. No meu tempo de criança, escutei muitas dessas histórias contadas pelos mais velhos, nas rodas das calçadas, que não existe mais, né, do Aracati. Aracati tinha toda a extensão da Rua Grande, várias famosas ruas das calçadas. Essas calçadas não existem mais. Como todos nós meninos daquela época, faz tempo isso, hein, pessoal? Acreditávamos em alma do outro mundo. Aquelas histórias nos pareciam verdadeiras e reais. Passado o tempo, esqueci-me das histórias de assombração que ouvi na minha infância, talvez porque passei a não acreditar em alma do outro mundo, né? Achando que estava muito lataludo, já conhecia tudo, total. Agora que eu começo a envelhecer, agora que eu estou velho, voltei a me lembrar das velhas histórias de assombração, talvez porque tenha voltado a acreditar em alma do outro mundo. Então, pessoal, na verdade, esse livro é feito com o objetivo de incentivar a leitura e contar um pouco das histórias que se passaram no Aracati. Então, eu gostaria que alguém me perguntasse alguma coisa para que eu pudesse contar. Estou aqui com o professor Rafael Cristiano, que eles possam, né? Sensacional, Antero. Quem tiver questões aí da leitura que já fez ou curiosidades, pode já ir pensando. A gente logo mais abre o microfone para perguntas do público. Eu queria começar a nossa conversa justamente com esse trecho que o senhor leu. Me parece que ele é quase programático da organização das histórias do livro, porque a gente vê ali um jogo entre o que é o Aracati da infância do autor do livro, então do Antero, que de certa forma é inclusive um Aracati mais antigo do que dessa infância, porque nas histórias a gente vai ver às vezes narrativas do século XIX, então do período em que havia escravidão. Tem uma das narrativas que é inclusive sobre, de certa forma, a abolição da escravidão no Aracati, 5 anos antes de quando isso acontece com a Lei Áurea, em 1888. Mas, ao mesmo tempo, sempre esse jogo entre o Aracati do presente, que é o Aracati desse Antero, que em algum momento deixou de acreditar em histórias de assombração, mas pouco a pouco, envelhecendo, passou a ver algo nessas histórias de novo e resolveu revisitar essas narrativas. Então, eu queria propor que, digamos, uma estrutura que atravessa cada uma dessas histórias é esse jogo, essa tensão entre o Aracati do passado e o Aracati do presente. E uma forma como eu comecei a conceber esse jogo, essa tensão, foi fazer uma espécie de brincadeira com o título do livro. O título é Histórias de Assombração do Aracati. Eu comecei a me perguntar até que ponto a gente poderia pensar numa Aracati assombrada pela história. E por que eu quero dizer isso? Porque em várias das narrativas a gente sente um saudosismo, que é muito característico das narrativas memorialísticas,
em que a gente tem alguém revisitando as memórias dos tempos passados. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse jogo entre presente e passado, às vezes há justamente a saudade de algo que já foi melhor, ainda que haja também o reconhecimento de que muitas coisas novas se tornaram possíveis e o presente é melhor em alguns aspectos. Emblemático disso é um ponto sobre os pontões, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouco a partir da leitura dessa história. O título da história é No Tempo dos Pontões. O senhor prefere que eu leia, Antero? Pode ler. Pode ler? É muito interessante porque, inclusive, essa história aí remete. É muito importante isso, porque essa história dos pontões remete muito à questão do desenvolvimento do Aracati. Aracati foi a quarta vila criada no Ceará. A primeira vila foi a do Aquiraz, a segunda vila de Fortaleza, a terceira vila do Icó e a quarta vila do Aracati. Aracati foi instituída a vila em 1748. A partir daí, o Aracati tem uma ascensão imensa. Aracati foi mais importante enquanto vila. Ela foi vila de 10 de fevereiro de 1748 até 25 de outubro de 1842. Eram mais de 90 anos, se não me engano, 94 anos. Durante o período que ela foi vila, essa Rua Grande foi totalmente construída. Não havia, já em 1838, não havia nenhum espaço nessa Rua Grande onde nós estamos vazio. Toda ela estava totalmente construída. As grandes igrejas, todas foram construídas durante o período vila. A Casa da Câmara foi construída durante o período vila. Então, para mim, o Aracati é mais importante como vila até do que como cidade. Inclusive, há um projeto do prefeito de querendo modificar o dia da cidade, não para 25 de outubro, mas para o dia 10 de fevereiro de 1748. Então, Aracati seria, então, muito mais antiga, é a quarta vila. E muita gente se discute por que Aracati, tendo sido uma vila tão importante, economicamente, politicamente, socialmente, é porque depois teve um atraso tão grande que chegou a ser considerada uma cidade como as cidades mortas dos contos do Monteiro Lobato, o Jacatatu, né, uma cidade acabada, tal. Então, interessante, eu vou, sobre as histórias dos pontões, que o professor Rafael começa a ver, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa história mostra um pouco da decadência do Aracati. Perfeito. E para ilustrar isso que o Antero acaba de comentar, né, só para citar aqui a Berenice Abreu, mencionada no estudo do próprio Antero sobre a maçonaria em Aracati, tem um trecho em que ela diz: o que se pode afirmar com certeza é que em 1833, então veja, 1833, havia uma loja maçônica em Aracati, sendo seu venerado na época o coronel João Tiburcio. E logo na sequência comenta: é bem possível que a maçonaria tenha aparecido primeiramente em Aracati, uma das poucas localidades da capitania do Ceará, até meados do século XIX, em que se podia respirar ares urbanos. Então, uma das poucas localidades, segundo a autora, em que se podia respirar ares urbanos no século XIX. Para ilustrar que, de fato, foi uma vila de destaque, né, até meados do século XIX. Mas passemos à leitura, então, dessa história no tempo dos pontões. Quando não havia a ponte sobre o rio Jaguaribe, o transporte que atravessava as pessoas, os carros e as mercadorias de um lado para o outro do rio eram os pontões. Pontões eram embarcações manobradas por 4 homens no período das grandes enchentes, quando o rio Jaguaribe ficava correndo para o mar com muita força e velocidade. Nos tempos normais, 2 homens com longas varas dominavam e conduziam essas embarcações, tipo chatas feitas de madeira, de um lado ao outro do rio. Seu ponto de atracar era o Porto José Alves, para onde as pessoas se dirigiam quando queriam atravessar o rio. Os pontões obedeciam a um horário de funcionamento. Começavam o trabalho por volta das 4 horas da manhã e findavam sempre no final da tarde. Um viajante que vinha de Fortaleza para Aracati, pela antiga estrada que ligava Aracati à cidade de Cascavel, atrasou-se na viagem, chegando ao Porto José Alves, no lado ocidental
do rio Jaguaribe, já altas horas da noite adentro, quase madrugada. Sabia esse viajante que àquela hora da noite não teria mais condição de chegar ao Aracati. Por isso já tinha se conformado em passar o resto da noite na beira do rio e, ao amanhecer, pegar o pontão e chegar ao Aracati. Estava tentando se acomodar numa pequena palhoça existente no local, que servia de abrigo às pessoas que por ali transitavam, quando ouviu vozes e um barulho vindo do rio. Apurando mais um pouco a vista na escuridão, divisou no meio do rio um pontão que se dirigia ao seu encontro. Quem vem lá? Não houve nenhuma resposta. Porém, cada vez mais o pontão se aproximava da margem do rio. Quem vem lá? Gritou mais uma vez. A resposta foi o barulho do pontão encalhando no ponto de embarque. O viajante vai para o Aracati? Perguntou o proeiro, segurando a longa vara que impulsionava o pontão através do rio. Vou. Não tinha mais esperança de chegar lá essa noite, uma hora dessa. Embarque. Não imaginei que fosse encontrar o pontão funcionando tão tarde da noite. Puxou conversa no viajante. Nem sempre isso acontece. Hoje é uma noite especial, a noite mais escura do ano. Todo ano, nessa noite, nós saímos para ajudar os naufragados e socorrer os afogados que aqui morreram afogados, sem ninguém para socorrê-los nos seus pedidos desesperados e angustiados. E já morreram muitas pessoas aqui nesse rio? Muitas. Crianças, moças e rapazes, homens e velhos. Você não está escutando suas vozes? Suas lamúrias? Não está vendo seus rostos de aflição? Não. Olhe para a água, para o fundo do rio. Não escuto nem vejo nada. Me parece tudo muito silencioso. Nem o barulho da vara na água dá para perceber. Foram então se aproximando da margem oriental do rio, onde o viajante desembarcaria e findaria sua viagem de travessia. Ao retirar do pontão a mala que conduzia e colocar na margem do rio, fora do alcance da água, o viajante se afastou um pouco para retirar o dinheiro da carteira para pagar o serviço da travessia. Quando se vira com o dinheiro na mão para efetuar o pagamento, não vê mais nada. Nem pontão, nem barqueiro, nem homem nenhum. Isso tudo de repente, num instante, tinha sumido, deixado de existir. O viajante, em desabalada carreira, abandonou o local de desembarque, correndo sem parar na escuridão das ruas descalças do Aracati, até o hotel central na Rua Grande, onde sempre se hospedava. Apavorado, acordou o dono do hotel e contou sua história. Alguns hóspedes se acordaram com o alvoroço do viajante e quiseram ir até o porto de José Alves. Porém, o viajante disse que não voltaria nunca mais àquele lugar, principalmente naquela noite. Na manhã seguinte, bem cedinho, sua mala foi encontrada na margem do rio, tal qual havia deixado na noite anterior, na noite mais escura do ano da cidade do Aracati. Pois é. Só um detalhe. Essa história é contada, então, pelo mesmo autor do livro Ponte, Juscelino Kubitschek. Me parece curioso o jogo entre um pontão que serve para atravessar o rio, assombrado, e a ponte Juscelino Kubitschek. Por que é que eu escrevi esse conto sobre os pontões? Era para mostrar uma das causas do atraso do Aracati. Uma das causas do atraso do Aracati foi exatamente seu isolamento. O Aracati não tinha estradas, não tinha estradas para Fortaleza, não tinha estradas para Mossoró, não tinha estradas para o Jaguaribe, para Rússia, para Limoeiro, para essa nossa região do Jaguaribe, e o nosso porto estava totalmente assoreado, porque o Aracati foi muito importante economicamente e tal, quando existiu o porto, que depois eu vou ter um dos contos que eu falo sobre o porto. Então eu frisei bem essa história do pontão para você ver. Até 1959 o Aracati era isolado. Quando você ia viajar para Fortaleza, existia os famosos mistos. Havia o Assis Nogueira, Balduino, Evaristo, Edson Zaranza e Gradival, que eles tinham os mistos. Os mistos são caminhões que tem mulheres e tem uma carroceria. Esses mistos, eles embarcavam aqui no Aracati e subiam no pontão, atravessavam o rio, depois iam em estradas carroçadas horríveis, onde hoje é a 040, que liga Aracati e Cascavel, que era uma estrada carroçada, quase que não andava carro, e havia também, a partir de 1930, aquela estrada que é a 304, de Muquirão do Cesário, Aracati também era uma vereda de mar.
Então, Aracati ficou isolado. Eu vou contar uma história aqui a vocês que aconteceu com o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, o grande Luiz Gonzaga, veio cantar aqui exatamente nesse teatro, nos anos 50, acho que 54, que Luiz Gonzaga era a grande estrela da música brasileira, com Baião, Asa Branca, Volta da Asa Branca, aquela história toda. Então, ele veio cantar aqui no Aracati. E foi uma grande repercussão. A Luiz Gonzaga era como se o Roberto Carlos tivesse cantado no Aracati hoje, talvez até mais. E Luiz Gonzaga veio cantar aqui no Aracati, e por causa de uma briga entre o juiz de direito e o delegado de polícia, que proibiu que menor de 18 anos assistisse ao show de Luiz Gonzaga. Você imagina que maluquice? Então, Luiz Gonzaga, que esperava uma casa cheia, esse teatro aqui era o Teatro Cine Moderno, que esperava uma casa cheia, ficou reduzido praticamente a adultos. E ele teve uma grande decepção com a bilheteria. Quando ele terminou de cantar, ele quis imediatamente sair do Aracati. E não tinha como sair. Como é que ele ia sair? Se o pontão funcionava de 5 horas da manhã às 5 horas da tarde. Depois, se você chegasse de Fortaleza às 6 horas de Fortaleza, do outro lado do rio, você não vinha para o Aracati. Você se alugasse um barco, chamasse um barco, tivesse condições. E o rio era muito largo. O dique e as grandes enchentes transformaram totalmente o rio Jaguaribe. Então, o que aconteceu? Mas ele ficou tão desesperado, tão irado com a decepção que ele teve com o Aracati, que ele disse: eu quero ir embora hoje, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui no Aracati, eu não fico de jeito nenhum. Luiz Gonzaga. E foi preciso arranjar um jipe do rico comerciante Renato Costa Lima, caminha, e acordar os vareiros, né? Os vareiros botaram esse jipe em cima do pontão e transportar o Luiz Gonzaga até o outro lado do rio. De lá ele foi para Fortaleza. Quando ele chegou do outro lado do rio, ele disse: Aracati, isso é uma terra de muro baixo, nunca mais eu volto aqui. Na verdade, nunca mais voltou. Para vocês verem como o Aracati era atrasado. Então, essa história do pontão mostra exatamente a dificuldade do Aracati progredir, porque não tinha nada, era isolado, ficou totalmente isolado. Não tinha estrada para Fortaleza, não tinha estrada para a Rússia, nem de Moreiro, nem para o Vale do Jaguaribe, nem muito menos para Mossoró, que foi aberto praticamente nos anos 50. E o nosso porto ficou totalmente assoreado. Essa ponte surgiu de uma ideia de um senhor do povo aqui, chamado Gustavo Nascimento. Aqui vinha passar as férias aqui no Aracati o doutor Beni Cavalli, que dá nome à nossa escola, a professora Ana sabe muito bem que é da área dela. Nome de rua, foi governador do estado do Ceará, um aracatiense de Aracati, que morou no Fortinho, a Pedra do Chapéu, que vocês conhecem, devem falar, pertenceu a Beni Cavalli, e ele se hospedava na casa do Chico Leite, que hoje é o Paço Municipal. Ele se hospedava na casa do Chico Leite, que era um empresário, um alfabeticido de Santa Teresa, e ele se hospedava lá. E uma das vezes que ele veio ao Aracati, o Gustavo Nascimento era um homem de quase 2 metros de altura, eu chamava ele o príncipe etíope, da altura e tal, e era muito ligado aos políticos da UDN, e só existiu naquela época dois políticos. Hoje tem mais de 30 partidos políticos, mas na época só existia basicamente o UDN, PSD e PTB, e pouquíssimos outros. Bom, e o Gustavo ia como um serviçal, levando a mala do doutor Beni, ele todos andavam de branco, paletó branco, tal. E quando chegou na margem do rio, o rio estava seco, tinha aquela lama até chegar no pontão, era preciso que os vareiros levassem as pessoas nos braços até o pontão para não sujar os pés, né, os passageiros, tal. E o seu Gustavo, daquela maneira serviçal dele, né, olhou assim e disse: doutor Beni, o senhor é um homem tão importante, deputado federal, já foi governador do estado, se vê numa condição dessa, com os pés riscados, sujar os pés de lama, por que o senhor não traz uma ponte aqui para o Aracati? Isso é uma vergonha essa cidade ser uma ponte. É a partir daí o Beni Cavalli, que era aracatiense, poeta inclusive, escreveu vários poesias belíssimas, inclusive sobre o Rio Jaguaribe. Aí ele disse: quando eu chegar no Rio de Janeiro, na época a capital federal era Rio de Janeiro, quando eu chegar no Rio de Janeiro, eu vou levar essa ideia. E a partir disso, em 1951, 52, essa ponte só veio ser feita em julho de 1959, graças ao excelente trabalho do Ernesto Valente. E essa ponte diminuiu em 600 quilômetros a distância entre Fortaleza e Recife. Então, por isso que ela está aqui no ponto de assombração,
E o rio Jaguaribe, apesar de ser uma grande riqueza para o nosso Aracati, principalmente na época das secas, onde muita gente se alimenta, ainda hoje se alimenta do rio Jaguaribe. Inclusive a cassinicultura só existe basicamente porque nós temos o rio Jaguaribe, e infelizmente desse rio Jaguaribe nós temos muitas histórias de naufrágio, né? De naufrágio e de afogamentos. Por isso que deu origem às duas coisas. Esse rio, de vez em quando, aparece muito fantasma de gente que morreu afogada, e também de muitas pessoas que foram contra a nossa ponte. Existem muitas histórias. O rio, ele passa também a ser um personagem importantíssimo, quer seja na questão da música, quer seja em acidente de avião, quer seja tantos contos que tem o rio como personagem. Mas eu gostaria de entrar num conto e um assunto que é a morte. Todos nós, uns têm mais medo, outros menos, mas é o mal irremediável, é o aguilhão final que todos nós em algum momento experimentaremos. Não sei por que ainda, eu gosto muito do Mestre Romeiro. Gosto muito, porque trata especificamente sobre esse artesão da morte, entre aspas, e gostaria de ler e depois fazer uma pergunta ao Senhor. Mestre Romeiro: quando morria uma pessoa de posse no Aracati de antigamente, se sabia por causa do badalar do sino grande da matriz, tocando o fúnebre sinal da morte, e pelo bater do martelo do mestre Romeiro, fazendo o caixão do inditoso personagem. Os caixões de defunto feitos por mestre Romeiro seguiam a tradição da cor preta, ornado com enfeites de cor prateada. Mostrava a importância do pranteado morto. Os caixões eram diferenciados. Para os homens, geralmente as urnas funerárias eram cobertas com um pano preto, uns enfeites de cor de prata. Para as mulheres donzelas, a cor era sempre rosa e os enfeites dourados. Para as crianças, sempre um caixãozinho coberto com um paninho azul, simbolizando a cor do céu, que era para onde iam as criancinhas que morriam. Enquanto o mestre Romeiro preparava o caixão, que muitas vezes levava uma noite inteira, o bater do martelo na madeira, fixando os pregos e prendendo o tecido às tábuas, era escutado na cidade inteira, devido ao silêncio da noite e o luto que contagiava a todos. Pois naquele tempo a morte ainda não havia sido banalizada. O corpo do falecido ficava estendido numa cama, vestido e pronto, amortalhado, esperando para ser empacotado no caixão que, com esmero, mestre Romeiro fazia. Quando o mestre Romeiro morreu, as funerárias já prosperavam em Aracati. Não foi preciso esperar que o carpinteiro fizesse seu caixão. Sua urna mortuária foi trazida de uma funerária que tinha estoque de caixões de várias qualidades, tamanho e preço. Na noite que sucedeu ao enterro do mestre Romeiro, quem passou pela travessa da cacimba da rua, onde era a sua oficina, indo ao mercado ou à missa da madrugada, escutou o bater contínuo do martelo do mestre Romeiro, como se ali alguém estivesse fazendo um caixão de defunto, tal qual fazia o mestre e velho carpinteiro. Esse é o conto Mestre Romeiro. Sobre essa relação, da morte e vida, porque morte e vida são laços da existência, são laços. E no livro do Senhor, além desses laços de morte e vida, tem duas coisas a mais: o fenômeno humano do medo e o fenômeno extra-humano do sobrenatural.
Então, quer seja por sonhos, por cores, por visitações, por visagens, pelo retorno desses que foram e voltam. E um detalhe ainda, no conto anterior, o senhor trata, né, o cortejo, né, fala também da morte, mas de morte de pessoas sem poder aquisitivo. Tem esse detalhe no conto anterior. Então, a partir dessas suas memórias, quer seja de infância, adolescência, juventude e fase adulta, como são essas suas memórias e esse seu relacionamento traduzido em escrito desse fenômeno da morte? Morte, medo, sobrenatural, como o senhor vê isso e também a partir do livro? É muito interessante a sua pergunta. Na verdade, eu acho que a morte se banalizou. Na minha geração, na minha época, a morte era uma coisa tenebrosa, era uma coisa cruel, era uma coisa que realmente feria. Basta lhe dizer o seguinte: eu sofri terrivelmente nessa questão do simbolismo da morte. Por exemplo, eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos. E na época, meu pai morreu no dia 21 de julho de 1964, uma terça-feira. E naquela época nós éramos obrigados a vestir luto. Então eu me lembro que eu fui um garoto que eu passei quase um ano inteiro vestindo preto. Não só eu, mas a minha família, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão que não estava aqui, mas estava fora do Brasil. Mas todos, então aquilo me marcou profundamente. Era como se quem tivesse vestisse preto, na rua marcasse, aquilo é um órfão, aquilo é filho é um órfão. Aquilo marcava muito. Então a morte para mim foi na minha. Hoje como eu absorvo as coisas da vida, inclusive a morte hoje está banalizada, né? Quando eu vejo a banalização da morte, eu me lembro das coisas quando eu era criança. Por exemplo, eu me lembro que tinha um senhor que fez cometeu um assassinato, foi preso naquela cadeia, onde hoje é a Casa da Câmara. Embaixo eram os presos que ficavam embaixo, e em cima funcionava a Casa da Câmara. Então, eu me lembro que o filho de um daqueles presos passou a vida inteira sendo chamado o filho do preso, porque o pai cometeu um assassinato. Hoje, eu vou só dar um exemplo. Há uns 2 meses atrás, nós estávamos num restaurante Chico Chaparral, um grupo de amigos lá, e ouvimos uns tiros. E no nosso grupo tinha um delegado lá que estava aqui, o Leonardo. E Leonardo disse: houve um tiro, houve alguma coisa. Logo em seguida a polícia passou e ele foi pertinho ali, o Chaparral a uns 200 metros. E com pouco tempo ele voltou e disse: olha, houve um crime ali, mataram um rapaz de 17, 18 anos. E o cara estava lá no chão, a polícia estava fazendo reconhecimento. Quer dizer, inclusive eu não me abalei em nada, achei aquilo a coisa mais banal. Depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei horrorizado comigo mesmo, porque é uma coisa tão banal você ver uma pessoa hoje morta, porque foi morta pelo crime, por facção, negócio de droga, aquela história toda. Eu me lembro que quando morria uma pessoa, aqui no Aracati, na época que eu fui o seu Romero, o sino da matriz badalava e a cidade inteira ficava contrita, sabe, como se estivesse de luto, sabendo que uma pessoa daquela comunidade tinha morrido. Então a morte era uma coisa tenebrosa, era uma coisa terrível, era uma despedida cruel. Hoje a morte está banalizada. Não sei se é porque a gente vê na televisão todo dia. Por exemplo, você está vendo na faixa de Gaza, eu fico horrorizado, não tenho nada contra judeus, não tenho aqui de discutir a questão da orelha de Talão, não tenho a menor capacidade de discutir aquela questão, a questão bíblica que tal. Mas ninguém se comove, mas já morreram 30 mil pessoas numa guerra estúpida, e a grande maioria de crianças. E todos nós assistimos tomando uísque aqui, vendo o Jornal Nacional tomando uísque. Mas que coisa horrível, esses judeus, esses Hamas, esses Hezbollah. E termina aquele jornal, a gente vai para a balada, vai para o teatro, vai para o cinema.
Então, hoje a morte está totalmente banalizada. Na minha época, eu sou um homem de 77 anos. Como minha biografia está dizendo aí, eu tenho 30 de novembro de 1946. Então, a morte para mim, hoje está se tornando também banal. Eu estou encarando, voltando um pouco, em Fortaleza, uns 2 meses atrás, num restaurante ali no ao ar livre, mataram um rapaz no restaurante, e as pessoas que estavam no restaurante correram na hora do tiroteio. Depois que o rapaz ficou morto e o assassino correu, voltou todo mundo para sua mesa para beber sua cerveja e seu tira-gote. O corpo ficou lá. Não é problema no meu, ele é problema da polícia, de quem leva. Banalizaram totalmente. Mas na minha época, eu me lembro, porque eu escrevi esse conto, doutor Cristiano, porque quando morria uma pessoa, se fosse um homem, um adulto, o sino da matriz badalava de uma maneira diferente e comunicava a toda a cidade que tinha morrido uma pessoa. Se fosse da Irmandade dos homens pretos, Irmandade do Santíssimo Sacramento, havia um tipo de badalada identificando que tinha morrido um homem. Se tivesse morrido uma criança, também era outro tipo de badalada. Quem badalava esse sino era um senhor chamado Senhor Boinho, eu me lembro dele. E me lembro do Seu Romero. Seu Romero era um carpinteiro, eu me lembro dele, da oficina dele, inclusive, eu nunca me esqueci de uma famosa frase dele, né? O filho dele, inclusive, está vivo, não sei se alguém aqui conhece, Caquinho. Caquinho tem mais de 80 anos e está vivo. Então, Caquinho fez um casamento com uma moça. E Caquinho bebia muito. E, naturalmente, isso não deu certo. Ele se separou. E a mulher dele pegou os pratos de ágate e quebrou todos os pratos de ágate com raiva na separação, machucou todo de machado os pratos de ágate. E o mestre Romero levou esses pratos de ágate e pendurou na oficina dele e botou uma poesia. Quem casar seu filho, quem quiser cortina de prato, case seu filho com uma cachorra. Quer dizer, condenando a mulher, mas não culpando era o Caquinho. Então, era isso. Então, quando morria uma pessoa no Aracati, não tinha nessa época, até os anos 1960, por aí, não havia funerárias no Aracati, certo? Então a pessoa morria, a família ia ao seu Romero, ele fazia o caixão e passava, muitas vezes a pessoa morria na noite. Então eu tinha que chamar o seu Romero em casa para ele ir para a oficina e ele passava a noite inteira fazendo o caixão, batendo, e a cidade inteira, que era uma cidade pequena, Aracati, a energia, 10 horas da noite parava a energia, e a cidade inteira escutava o martelo dele fazendo o caixão para aquele defunto que tinha morrido. E aquela pessoa, se fosse de posse, ficava numa cama, na casa, na sala da casa, não tinha funerário, os velórios eram feitos todos em casa. Nos tempos mais antigos, existiam inclusive as carpideiras, que eram contratadas para chorar. Isso houve no Aracati. Eu não vi, mas no meu tempo eu já não vi essas carpideiras. Mas as pessoas faziam questão de fazer o velório, passar a noite inteira fazendo companhia, família, consolando, rezando, aquele chorando. Então os caixões eram feitos pelo seu Romero até 1960. Depois então foi que começaram a chegar aqui as funerárias, fazendo primeiro somente trazendo só caixões. Os velórios eram ficados. E aqueles mais pobres, humildes, que não tinham nem condições de fazer um caixão, eram enterrados em redes, e muitas vezes a prefeitura tinha um caixão coletivo. Botava-se aquela pessoa dentro do caixão, ia até o cemitério, jogava ele lá, sem o caixão, e o caixão voltava com a mortalha, geralmente uma mortalha de São Francisco, né, que era a mais barata possível, o pano mais barato, jogava-se naquele buraco, e depois o caixão voltava-se para ficar no depósito da prefeitura para o próximo que tivesse a desventura de usá-lo. Então, a história do seu Romero é verdade. E havia uma missa da madrugada. Então, as pessoas, quando passavam para mim às 4 horas da manhã, ouviam, dá a impressão de ouvir o badalado do martelo do professor Romero fazendo os caixões de fogo. Isso era o Aracati de antigamente, quando a morte não era banalizada. Muito interessante ouvir isso, né? E para ilustrar um pouco isso que o Antero acaba de dizer, eu vou contar algo que está nesse livro, do Raimundo Herculano de Moura, Coisas Velhas Saídas da Beira do Túmulo. Uma das crônicas desse livro é inclusive mencionada aqui na História de Assombração, do Aracati, uma das crônicas intitulada Assombração, justamente. E o que eu gostaria de mencionar desse livro é
a primeira das crônicas, chamada Carnaval da Tristeza. Aqui se conta de um carnaval que se passou em qual ano? No ano de 1972. Morto Chico de Janes. Exatamente. Então, veja, não faz tanto tempo assim. E durante um carnaval, Chico de Janes, conhecido, respeitado por toda a cidade, gostava muito de um bloco específico, que era o bloco da Caveira. E quando esse bloco estava passando em frente à casa dele, ele já estava muito adoentado, não pôde participar do carnaval por questões de saúde. Ele tem uma palpitação e sofre um ataque súbito e morre. E isso aconteceu, salvo engano, numa segunda-feira de carnaval. E no dia seguinte ainda tem carnaval, né? Então ainda teria um dia de festa. E o que é contado os aracatienses que tanto estimavam e admiravam quando vivo, souberam pranteá-lo e respeitá-lo depois de morto. Tão logo foi publicada a fatal e inesperada notícia, os foliões cessaram o divertimento e os blocos, silenciosos, recolheram-se às respectivas sedes numa autêntica demonstração de pesar e respeito para com seu ídolo recém-falecido. Silenciosa, a massa humana transitava pelas ruas, considerando o Chico de Janes um patrimônio da cidade que também emudeceu, solidarizando-se com o luto da família golpeada de surpresa. Tudo isso traduz explicitamente elevado grau de sentimento dos nossos munícipes. Então, para ilustrar de fato que há mais tempo havia assim, uma certa deferência com o ato, né, o fato da morte, e hoje isso é diferente. Então vocês veem como esse jogo entre presente e passado atravessa várias das narrativas, e o que eu gostaria de mencionar aqui é algo que também está presente em inúmeras delas, que diz respeito às mazelas sociais, como certas mazelas sociais de ordem socioeconômica, mas que são talvez mais graves quando a gente tem disparidade de gênero, disparidade de raça, atingem certas pessoas, e isso se manifesta nas histórias, né, nessa memória popular, como história de assombração. Isso aparece na primeira das histórias, cujo título, deixa eu lembrar aqui exatamente qual é o título. A primeira das histórias de assombração é o Baile de Carnaval, em que a gente tem então uma dama da sociedade aracatiense, enganada, a gente pode dizer, seduzida, para usar o vocabulário da época, por um espertalhão que um marinheiro que tem relações sexuais com a moça e parte, deixando-a para trás, nunca mais volta. Ela fica profundamente desiludida com isso, com a vida, e depois tem uma série de contratempos, né, que dá continuidade aí ao conto e à história de assombração propriamente dita. Mas também no último dos contos, que aí já não é mais sobre uma dama da sociedade, mas sobre uma mulher de uma camada mais humilde, o Choro do Bebê, em que durante a seca de 1877, se vê na contingência de mudar de casa, e o marido, procurando comida, acaba sendo forçado a sair do Aracati num dos navios que levavam as pessoas ou para o norte ou para o sul, mas em todo caso para fora da região da seca, e ela é deixada sozinha em casa, grávida, e mais uma vez então essa questão de gênero aí atuando para, de certa forma, propiciar essa história de assombração. Então eu queria ouvir um pouco o Antero sobre como ele entende essa relação entre a memória popular, que vai manter uma ideia de história de assombração, de algo fora do comum, com o fato das mazelas sociais, o fato das desigualdades sociais. Qual é a relação que ele vê entre um fato muito contundente da nossa realidade do dia a dia e isso que é o sobrenatural, que é o que o povo preserva na memória, né? Eu acho, professor Rafael, que infelizmente a desigualdade social está aumentando, né? Hoje nós vemos na imprensa, de tudo quanto é de revista, de quanto é de publicação, inclusive a nossa capital é uma das cidades, a capital Fortaleza, uma das cidades mais desiguais do Brasil, né? Você tem no meio dos bairros na Aldeota, lá no Meireles, tem cidadão que sai de helicóptero para ir para o seu escritório no centro da cidade ou no outro parte do bairro,
e ao lado da casa dele tem uma criança e tem uma família que não tem nada o que comer, certo? Então essa desigualdade existe em Fortaleza, aqui perto, muito pertinho da gente, na nossa capital. Então a desigualdade que eu escrevo no conto, porque naquela seca de 1877, que se chamava a seca sem patrão, porque até os donos das fazendas se retiraram, quer dizer, eles tiveram condições de ir para Fortaleza, para outras cidades, e deixaram simplesmente seus moradores à míngua, se virem, né? E o que é que aconteceu? Aconteceu que não tinha a quem recorrer. O lugar mais próximo, eu estou falando aqui na nossa região, não falo nem na região norte, provavelmente o pessoal de Camusim, de Sobral, daquela região norte, foram todos para Camusim, que era Porto também. Mas a região aqui do centro do Iguatu para cá, do Icó, todo esse povo veio para o Aracati, dos Inhamuns, do sertão. É tanto que Aracati, em 1877, devia ter o quê? 5 mil habitantes, talvez não tivesse cidade. Não sei, assim, estatisticamente. Mas chegou a ter 80 mil pessoas aqui nessa cidade. Vocês imaginem, Aracati hoje tem a cidade, 45 mil habitantes, se tiver. O município todo tem 74, 77, não sei bem essa última censo, como é que foi. Mas não tem 80 mil, é 77 por aí. E a cidade de Aracati, basicamente, a cidade mesmo deve ter 45. A nossa secretária, Rafaela Costa, sabe muito bem dessa questão da desigualdade. Ela está aqui, sabe muito bem que ela conhece a fundo essa questão. Então, eu cito nesse conto exatamente, você botou um ponto muito interessante, cito exatamente o que foi a importância do Aracati para aquela seca, que foi o refúgio de salvador de todas as pessoas que fugiam da seca porque não tinham realmente nada para comer. E aqui em Aracati, como ainda chegava os barcos, chegavam até o Aracati, até 1877, ainda chegou até Aracati alguns barcos menores que traziam farinha e feijão, que era o alimento básico, e carne seca, que era o alimento básico para os flagelados que ficavam todos em galpões na beira do rio, ou então arranchados nas ruas, e pedindo nas casas, né? E eu conto a história daquele casal, que ele vinha todos os dias ao Aracati em busca de comida para levar para sua mulher que estava na Lagoa Nova, grávida, esperando um filho, e numa das vindas dele para o Aracati, ele foi pego e foi embarcado num navio e foi embora para o sul, e a mulher esperou ele durante vários dias que ele voltasse com a alimentação para ele, para o filho que estava para nascer, ele não voltou, e ela terminou. Bom, quem leu o livro vai saber a história, nós não vamos contar o resto não, né? Então ela ficou lá e deu origem à Lagoa Nova. Então era a desigualdade que existia, como ainda existe hoje. O interior, o nosso amigo Dr. Rafael é mineiro. Minas tem Belo Horizonte, que inclusive é uma cidade nova em relação às cidades antigas históricas mineiras, como Ouro Preto, São João del Rei, o que mais? São tantas históricas de cidades belíssimas, né? Mas Minas tem cidades grandes, não do tamanho de Belo Horizonte, mas cidades que têm toda a estrutura que tem Belo Horizonte, não é verdade? Se você for para São Paulo tem várias cidades que têm toda a estrutura que tem a capital. O Ceará é o estado de uma só cidade. O Ceará só tem Fortaleza com 2 milhões e pouco de habitantes, com tudo que pode ter uma grande metrópole, com UTIs de alto nível, com hospitais de performance de alto nível, igual ao Sírio-Libanês. Eu estou exagerando, mas provavelmente se parece. E o resto do interior, a cidade do Ceará que mais chega perto de Fortaleza, talvez seja Juazeiro do Norte, com 300 mil habitantes. E talvez não tenha talvez tenha 1 ou 2 UTIs, se tiver. Talvez Sobral tenha uma UTI. Quer dizer, o resto do interior do Ceará é desprovido de tudo. Aqui mesmo no Aracati, essa nossa cidade querida, se a gente tiver um problema de cardíaco, a gente morre. Se a gente não correr para Fortaleza, morre, porque nós não temos uma unidade que possa nos tratar do problema de coração, certo?
Então, essa desigualdade que eu mostro no Choro do Bebê, que é a Fundação da Lagoa, é exatamente a desigualdade que existe entre o patrão foi embora, deixou sua fazenda, quando choveu ele voltou, mas o flagelado, um morador que vivia lá, no vaqueiro, o morador que vivia lá, esse dificilmente voltou para lá, ou morreu durante a seca, ou foi exportado, deportado para o sul, para o norte, e não voltou mais. Então, infelizmente, essa desigualdade social que existe hoje vem se aprofundando e é uma das causas da nossa violência. Essa é uma das causas da violência, chama-se desigualdade. Eu vejo, eu não sou sociólogo, mas eu vejo a desigualdade. Eu não estou aqui condenando os ricos, não. Eu acho que é bacana quem é rico, quem tem seu dinheiro, mas eu acho que a diferença não era para ser tão grande, era para ser uma diferença menor. As pessoas podiam ter direito, pelo menos, uma certa dignidade de viver. Então é mais ou menos por isso esse conto, eu pensei muito nisso, na desigualdade e também na condição de como era o Aracati na época da seca tão famosa, a seca dos 1000 dias, a seca de 1877, e mostrar que o Aracati, na época, ainda tinha uma certa importância, porque tinha o porto onde chegava a alimentação para os flagelados. E o nosso rio Jaguaribe, que matou a fome de muita gente. Não sei se eu expliquei. Perfeito, Antero, perfeito. Eu vou passar agora o microfone para o Cris, mas se alguém tiver perguntas, fiquem preparados, que aí a gente abre logo na sequência. Viu? Não irei ler o conto, fiquei aqui entre um e outro, mas a partir de um, me interessa muito a morte da escrava, né, a escrava Rosário, dentro desse espaço público e ruas do Aracati, né, o senhor fala, né, sobre a Rua do Comércio, atual Coronel Alexandrino. Mais à frente fala sobre a Rua do Piolho, atual Coronel Pompeu, né? E interessa, fala também da Rua Grande e de outras ruas, né? A Rua do Comércio, que também antes era a Rua das Flores. Então eu gostaria de ouvir do senhor sobre essas ruas. Claro que também me interessa muito futuramente também esses nomes, né? Coronel Alexandrino, Coronel Alexandrino, Coronel Pompeu, Coronel Virgílio Távora, Coronel. Me interessa, muito coronel para pouco pontinho, né? Então, esses coronéis foram de fato, dentro da herança brasileira, eu gostaria de ouvir do senhor, né? Foram de fato esses latifundiários dos séculos passados, esses coronéis foram de fato alguma patente militar, polícia ou exército, ou foram latifundiários de fato dentro dessa herança brasileira, nordestina, semelhante aos antigos coronéis? Bom, vamos começar pela Rua do Piolho. A atual Rua Coronel Pompeu, ela na parte sul, ali perto dos Prazeres, do Rosário para lá, era chamada Rua do Piolho. Do Rosário para cá, ela era chamada Rua do Rosário, porque existia o Rosário. E na parte lá perto da Matriz, chamava-se Rua do Ramos. E quando assumiu, aqui teve uma briga muito grande entre a família Costa Lima e a família Felizmino. E aqui o Antônio Felizmino Filho foi prefeito do Aracati. Antônio Felizmino Filho dá nome àquela Rua do Calçamento, aquela rua que vai da Matriz até o cemitério, chama-se Rua Antônio Felizmino Filho. Ele foi prefeito do Aracati nos anos 30, 36. E ele veio para o Aracati para ser contador da firma do Coronel Pompeu. Eles eram amigos, depois brigaram, e politicamente ficaram ferrenhos adversários. E quando quando o Mário Lima, que foi prefeito aqui de Aracati, assumiu, o velho Felizmino escreveu uma carta a Mário Lima. A rua já era chamada Rua do Coronel Pompeu. Desprezado prefeito Mário Porfírio Lima. Atualmente a Rua Coronel Pompeu. Triste fim tem a antiga Rua do Rosário, mais antigamente a Rua do Piolho. Atualmente chamada Rua Coronel Pompeu. Muito melhor que tivesse continuado como Rua do Piolho, porque estava em melhor companhia.
o velho Felizmino era terrível. Então ele achava que a Rua do Piolho, a Rua Coronel Pompeu, devia ser continuar a Rua do Piolho, porque estaria de meu companheiro. Ele era adversário do Coronel Pompeu. Mas esses coronéis Pompeu não tem patente militar, não tem. Era praticamente um título honorífico, porque eles eram famosos capitalistas, né? Eram grandes comerciantes. O coronel Pompeu era irmão do coronel Alexandrino. O coronel Pompeu, ele dominou Aracati por mais de 20 anos. Ele foi intendente, prefeito do Aracati, desde 1812 até 1914, por aí. 1896 até 1912. Então ele foi durante 20 anos o prefeito do Aracati. Ele era irmão do coronel Alexandrino. O coronel Alexandrino foi deputado estadual, morreu em 1909, muito jovem. E o coronel Alexandrito é filho do coronel Alexandrino. O Pompeu é tio dele. É de um para outro, né? É de coronel para coronel. Essa rua grande, que a gente chamava grande, ela teve vários nomes, né? No começo ali perto da Praça Dom Luiz, era chamada Rua Santo Antônio. Mas se você voltar muito mais para trás, em 1700 e pouco, chamou Rua da Cruz das Almas. Mas vamos começar onde basicamente ficou. O começo dela era Rua Santo Antônio, depois veio Rua da Cadeia, que é a Cadeia, Rua dos Mercadores, que eram os mercadores, e no final a Rua do Pelourinho. Essa rua que hoje é Coronel Alexandrino chamava-se Rua Direita, porque eu acho que em toda grande cidade existe uma Rua Direita. Eu acho que era de onde era uma rua para onde a cidade se expandia, né? Muita gente me pergunta por que essa rua grande é tão torta, e eu conto uma história muito interessante. Eu pesquisando, os portugueses, quando vieram aqui para instalar a vila, eles trouxeram um mapa. Trouxeram um mapa dizendo aqui vai ser Casa da Câmara, aqui vai ser a igreja, as ruas têm tantos metros de largura, as calçadas tantos metros, as casas têm que ser uma colada na outra. Eles trouxeram uma planta completa de como era a cidade. E a cidade foi instaurada a vila em 1748, tal. E a Câmara criou um cargo chamado arruador. Era um funcionário público, Quincas Bravão, um negócio desse, não me lembro o nome dele. Ele era um funcionário da Câmara porque as terras do Aracati, da cidade, pertenciam à Câmara. Se você queria fazer uma casa na Rua Grande, você ia na Câmara e aforava, pagava o foro, e o Quincas Bravão ia lá para ver se você... O Quincas Bravão era o Iquama de hoje, certo? Então ele ia ao local, sabia onde é que você tinha forado tantos metros de frente, por tantos metros de fundo, e ali ele dava o aval de que você podia dizer. O Quincas Bravão era um mau funcionário, porque a rua é toda torta, ou então recebeu muita propina. Mas o pior deles é que a atual Rua Coronel Pompeu, ela é reta, vindo da Matriz até o Rosário. Quando chegou a Igreja dos Prazeres, foi feita depois da Igreja do Rosário. Mas o Quincas autorizou que a Igreja do Rosário fosse feita no meio da rua, fechando a Rua do Piolho. Era um péssimo funcionário. Então, essa rua grande era a Rua Santo Antônio, Rua da Cadeia, era por quarteirões. Rua da Cadeia, Rua dos Mercadores, Rua das Flores, e até a Rua do Pelourinho, que era já lá perto do Bonfim. E os becos eram mais ou menos isso. Por exemplo, o primeiro beco, que é o beco do Nicho, era o beco da Capela do Senhor dos Navegantes. O beco que hoje fica, que é José Rangel Zaranjo, chamava Beco da Viração, que era um beco muito estreito e corria um vento muito forte. A viração chama-se vento, né? Corria um vento muito forte, chamava-se Beco da Viração. O beco, onde hoje é o beco da Capela da Medalha Milagrosa, era o beco da Cacimba da Rua, porque existia uma grande cacimba ali que servia de água para a população. Esse beco, o beco do mercado, onde era o beco da Nibola, era o beco aqui do museu, chamava-se o beco do encontro. O beco lá da Unimed se chamava o beco das Flores, e o beco lá no final do Matriz, o beco do Bonfim.
Então esses nomes eram nomes muito antigos. Então as ruas eram... E depois que deixou de ser Rua do Santo Antônio, Rua do Mercadores, Rua das Flores, ela passou a ser Rua do Comércio, porque todo o comércio do Aracati era nessa rua grande. Onde hoje é o comércio, tudo era fundo de quintal. Essa rua Coronel Alexandrino, hoje a gente vê todo o comércio do Aracati, tudo era fundo de quintal. Quase toda casa tinha uma vacaria. Quando não tinha uma vacaria, tinha uma pocilga. As pessoas criavam muito galinha, criavam porcos, criavam até vaca nos seus quintais. Muitos tinham vacaria. Então tudo era fundo de quintal. Essa rua Coronel Alexandrino, que você vê toda hoje de ponta a ponta com o comércio, chamava-se Rua Direita. Depois ele morreu em 1909, a partir daí botaram o nome de Rua Coronel Alexandrino. Ele era deputado estadual, mas foi vereador da cidade de Aracati. Então a Rua Grande chamava-se Rua do Comércio, porque todo o comércio era aqui nessa Rua Grande. Quando morreu Alexandre Zico em 1949, com 62 anos, no Rio de Janeiro, foi que o Abelardo Velho, Abelardo Costa Lima, era então prefeito, nomeado, e ele botou o nome do Coronel Alexandre Zico. Sim, depois da Rua do Comércio, foi Rua Conselheiro Liberato Barroso. Até 1900, depois de 30 dias, foi Rua Conselheiro Liberato Barroso. Em 49 passou a ser Rua Coronel Alexandre Zico. Ok? Aproveitando o ensejo, a Letícia tinha comentado mais cedo, a Cecília, tinha comentado mais cedo que o desenho aqui do fundo está faltando alguma coisa. Faltando, pois é. E aí um dos contos... O Hélio, a gente fala do Hélio, painel do Hélio Santos. Uma das histórias é justamente o Beco do Barão. Pois Se eu poderia comentar um pouco sobre isso. O Hélio se esqueceu de botar exatamente o ferro que impedia que o beco se fechasse, né? Mas não teve ferro desse jeito. Mas vocês sabem a história desse beco, né? A história desse beco, vocês sabem que quando o Aracati, os barcos chegavam até o Porto da Ribeira, o Porto da Ribeira ficava onde hoje é a Avenida Doutor Leite. Doutor Leite, um pouco ali na frente, os barcos ficavam ali atrás. E existia um prédio da alfândega onde hoje é a praça. Aracati teve uma alfândega primeiro do que Fortaleza, e o cemitério do Aracati é primeiro do que o de Fortaleza, para vocês verem como era importante Aracati. Bom, e essa Rua Santos Dumont, que era Santos Dumont, chamava-se Rua da Parada, Rua do Silvestre, e no trecho que ficava exatamente atrás da Avenida Doutor Leite, chamava-se Rua Sete Pecados, porque ali era a zona boêmia da cidade, né, onde estavam os cabarés da cidade, né, porque você sabe que todo cabaré, toda a zona boêmia fica onde está o porto. O doutor Cristiano, que foi marinheiro, sabe disso. Em todo porto, onde tem um porto, tem a casa das meninas de vida difícil. Então, aí era onde ficava a Rua Sete Pecados, exatamente nessa Rua Santos Dumont, atrás onde tinha o cabaré do Aracati. E conta a história que havia um casal, um moço e um rapaz, nesse sobrado azul, morava o Barão do Rio Branco, o Barão de Aracati, o Barão de Messejana, o Antunes. E nesse outro sobrado morava o irmão dele. Erradamente, esse sobrado que hoje é onde está o museu, nunca pertenceu ao Barão do Aracati, viu? Nunca pertenceu ao Barão do Aracati. Morava o irmão do Antônio Cândido de Oliveira, que era o Barão de Messejana, que era um homem super rico, era sócio do irmão dele. Então, conta a história, ele só teve uma filha, o Barão de Messejana só teve uma filha, e o irmão só teve uma filha. Incrível. O irmão dele está enterrado no Aracati. O Barão de Messejana está enterrado em Recife. Então, conta a versão da história que havia um casal aí que eles namoravam escondidos, as famílias não queriam, né? E eles criaram uma história de que esse beco se fechava meia-noite, exatamente para que evitasse que as pessoas tivessem a curiosidade de ver o encontro deles dois, exatamente à noite, onde era que eles tinham a possibilidade de se encontrar. Então ficava todo mundo com medo de passar no beco, por causa disso eles
tinham a privacidade de se encontrar sem ninguém estar perturbando o namorado, né? Então, surgiu a história de que o beco se fechava. E ficou por muito tempo. O pai de uma delas, o pai da moça, resolveu botar o ferro para evitar que o beco se fechasse, né? O beco se fechasse. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que essa história ficou como lenda, mas aconteceu um fato muito estranho. Um marinheiro inglês, que estava aqui de passagem, aqui no Cais da Ribeira, pegou uma das meninas da Rua Sete Pecados e foi deixando no bairro da Castanheira, na Várzea da Castanheira. A Várzea da Castanheira ficava ali para o lado da Cerâmica Armando Praça, que tudo era várzea, o Campo Verde, que tudo era várzea. E na volta ele não sabia da lenda. E o lugar mais perto de chegar no bar, quando estava ancorado, era através do Beco das Flores, que chamava o Beco das Flores. E ele entrou no Beco das Flores exatamente à meia-noite e nunca mais esse inglês foi visto na cidade. O navio ficou durante uma semana, procuraram ele, foram atrás da moça que ele tinha levado para a base da cachoeira. A moça disse: não, ele me deixou, dormiu aqui comigo e depois voltou para o barco, mas ele nunca chegou para o barco. Então, muita gente não passa nesse beco à meia-noite, porque esse beco, eu mesmo não passo, né? Vocês podem não acreditar, mas eu não passei. Então, esse beco tem um grande mistério, certo? Muito mistério. Eu recomendo a vocês terem cuidado quando for meia-noite, não passe dentro desse beco, porque esse beco é mágico, certo? Essa é a história. Perfeito, Antero. A professora Alexandra, que é professora nossa ali da UES, da área de tradução, inclusive já falou que ia achar sensacional se eventualmente fosse possível organizar uma excursão noturna com o Antero contando essas histórias pelas ruas do Aracati. Pois é, tem muita coisa interessante. Bem, mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pedro, você vem, Pedro? Eu levo até aí até aqui embaixo o microfone. Pode vir. Tem que tomar cuidado com a mão. Oi. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que todo o conteúdo desse livro, assim, majoritariamente, ele tem uma origem oral, né? Tipo, de histórias orais que eram contadas em calçadas e que marcaram a infância do senhor. Existe alguma história que lhe marcou pessoalmente, assim, seja porque te aterrorizou em algum momento, ou porque te lembra alguém próximo? E outra pergunta é como foi o processo de escrita? Como foi, assim, organizar quais histórias eu vou escolher? Você teve um movimento, assim, de, por exemplo, voltar às fontes, assim, dialogar com pessoas que contam essas histórias? Como foi o processo? Obrigado, Pedro. Essas histórias eu ouvi, né, quando criança, porque não existia televisão, o rádio era um bem muito também difícil, nem todo mundo tinha rádio, certo? Televisão, eu voltei a Aracati em 1974, poucas casas tinham televisão, preto e branco, não me lembro de televisão colorida quando eu voltei. Bom, então o divertimento das pessoas eram calçadas, né? E de um modo geral, tem duas coisas que eram muito interessantes. Fala da vida alheia, né? Aquela roda aí, todo mundo fala, inclusive tem um conto aqui que eu falo sobre uma velha fofoqueira que ela sofreu por causa das consequências. Ela falar da vida alheia, dos assuntos da cidade e contar sempre histórias de assombração. Por exemplo, uma história que me marcou muito é a história das pedrinhas. Isso eu escutava desde menino. Outras histórias eu fui ouvindo depois, mas essa eu me lembro de criança ouvir e que se contava isso como uma coisa verdadeira. No livro eu contei a história das pedrinhas. É a história das lavadeiras. Elas iam com trouxas de roupa à noite, comecinho da noite, eles saíam daqui 10 horas da noite, iam para as pedrinhas, que fica entre um lugar de Majorlândia e Quixaba, onde tem a melhor água do Aracati, porque a água vem das falésias, né? E elas lavavam as roupas ali, estendiam ao sol na praia, e quando era no final da tarde elas traziam essas roupas para as casas onde elas trabalhavam lavando roupa.
E conta essa história, nunca me esqueci, que uma delas se atrasou do comboio, né? E quando chegou mais ou menos meia-noite, já não sei porque os fantasmas só aparecem meia-noite, não aparece meio-dia, não aparece 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. É uma hora muito boa para a gente conversar com as pessoas que estão em outra dimensão. Bom, e aí, quando foi às 11, meia-noite, ela vai passando ali em frente à matriz e a matriz está toda iluminada. E ela nunca se tocou a matriz iluminada no dia de semana, assim, meia-noite, e entrou na matriz, assistiu à missa, né? Mas ela viu pessoas estranhas, roupas antigas, aquela história toda, mas não se tocou em nada, achou que aquilo normal, podia ser uma missa extra e tal. E quando ela sai, deixou a trouxa de roupa dela fora, não entrou para respeitar o ambiente da matriz. Quando ela sai e bota a trouxa de roupa na cabeça, que se vira para a matriz está totalmente fechada. Aí ela é que se toca que realmente foi uma visão, uma amizade que ela teve. Então essa história me marcou muito desde criança, porque as pessoas contavam isso como uma verdade, inclusive o nome com quem se passou está no livro, é a mesma pessoa, certo? A mesma pessoa. Então essa história me marcou muito. Então essa história de criança eu escutava. E outras histórias foram me contando, né? Eu fui ouvindo e fui captando. Eu tenho uma capacidade de você me conta uma história, eu tenho uma certa capacidade. Eu jamais escreveria um romance, que eu não tenho capacidade nem de escrever poesia nem romance. Eu só tenho capacidade de escrever histórias curtas. É a minha capacidade. Ou contos pequenos. Então, se você me contar uma história com 3, 4 coisas que você me contar, eu sou capaz de relatar. Então, eu tenho essa capacidade de ouvir e gravar, e de estender um pouco. Não sei fazer romance, nem sei fazer poesia, infelizmente. Respondi mais ou menos? Muito pela memória. Hein? Muito pela memória. Memória. Minha memória. Exatamente. Isso aí eu tenho uma boa memória. Sensacional, né? Então a gente vai se encaminhando aí para o final dessa conversa. Daria para conversar ainda sobre muitas das histórias do Antero. Espero que a gente tenha outras possibilidades aí de trabalho, de parceria. Dia 21, o professor Cristiano já vai ter um convite aí para pensar em atividades futuras. O senhor quer fazer a propaganda do... Olha, eu quero convidar todos vocês. Não vai ter convite formal. Provavelmente a Secretaria de Cultura do município vai fazer esse convite, mas não é um convite formal, é um convite geral. Eu vou estar lançando na próxima quinta-feira, aqui no Espaço das Artes, aqui pertinho, um livro chamado Aracati Era Assim. São 36 relatos, se eu não me engano, de pessoas que passaram pelo Aracati desde 1780, contando como era o Aracati. Quem eram as pessoas que conviviam no Aracati, como era o Aracati, como eram as ruas, como era a cidade, como eram os costumes. É um livro muito interessante, não foi escrito por mim, foi organizado por mim. Eu peguei todos esses 36 textos que estavam espalhados aí em jornais, em livros, em revistas, em bibliotecas, e botei tudo no livro chamado Aracati Era Assim. É uma promoção do nosso prefeito Bismarck Maia, não é nem da prefeitura, foi uma promoção dele. Ele sabia que eu tinha esse trabalho e pediu para publicar. Generosamente ele mandou publicar. Então eu digo que esse livro tem vários autores. Tem o pessoal que escreveu, tem a minha pessoa que pesquisou, tem o Marciano Ponciano que organizou, tem a Socorro, a professora Socorro Lúcia, que corrigiu, e tem o Bismarck que está publicando. Então são vários autores num livro que vai enriquecer a história e a memória do Aracati. Então todos vocês estão convidados. O livro vai ser distribuído gratuitamente, não vai ser vendido, vai ser distribuído gratuitamente, quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui no Espaço das Artes. É muito interessante o livro, certo? E eu gostaria de reiterar o convite a que vocês sigam lá no Instagram, o @Aracati Literário, é o nosso perfil desse projeto. A gente vai tentar formalizar para os alunos comparecerem em peso no lançamento do livro lá na quinta-feira, ainda mais sendo um livro gratuito, um motivo a mais para a gente estar lá. Muito obrigado, Antero, muito obrigado, Cris, obrigado ao público, obrigado, Edivan, por todo o trabalho. E tenha um excelente sábado. Obrigado, Madá, por nos ceder aí o espaço do Teatro Francisca Clotilde, espaço sensacional. É o primeiro de muitos eventos ainda.
Então, um forte abraço, obrigado pessoal, tenham um excelente resto de final de semana. Eu quero só. Me lembrei, esse espaço aqui me é muito querido, porque era por muitos, é dos anos 30, eu acho, o Cine Moderno, falando da desigualdade. Esse cinema aqui havia, para vocês verem a desigualdade que existia. Esse cinema aqui havia uma diferença, uma divisão. Mais ou menos onde nós estamos, aí havia uma grade de madeira, certo? Aqui na frente era a chamada segunda, e aí atrás onde vocês estão era a primeira. As pessoas de poucas posses entravam pela rua de trás, e as pessoas de maior posse entravam pela entrada principal. A entrada aqui era mais barata. Só que as pessoas que vocês estavam tinham esse tipo de cadeira. E os que assistiam o cinema, o filme aqui, eram bancos inteiros, como um banco de igreja, não tinha encosto. E ficavam quase que assim, ó, de cima para cima da tela, certo? Então houve uma proibição de não fumar no cinema. E tinha um sapateiro chamado Tião Ventinha. Ele dava o expediente dele na entrada do Mercado Velho. Então o gerente do cinema foi falar com o pessoal pessoal da segunda. Aqui o cara vinha com um galão de peixe, porque ele não vendia no mercado, ele trazia, entrava no cinema e encostava aqui. O pipoqueiro Venâncio também encostava aqui. Então, era um mercado aqui. Então todo mundo fumava, aquela festa. A turma da segunda. Aí o cara foi falar se dirigiu primeiro o pessoal da segunda, né, a Plebe, Rude, Guinara e Bela. Olha, vocês são proibidos de fumar no cinema. Aí o Tião Ventinho, que era filósofo, disse, olha, se os educados não fumarem, nós não fumaremos. E essa frase ficou escrita muitos anos aqui nessa parede do cinema. Se os educados não fumarem, nós não fumaremos. Então, esse cinema é muito de uma memória afetiva imensa para mim, porque o garoto vinha aqui ao cinema e adorava, né? E ainda tinha outro. Os filmes proibidos, 18 anos, a gente não podia entrar porque havia uma fiscalização. Mas aqui a segunda era liberada, todo mundo podia entrar. Obrigado, pessoal. Um bom sábado aí, aproveitem e até a próxima. Tchau, tchau. Adorei, viu? Foi ótimo.